Bem-vindos, meus irmãos. Nesta primeira monitoria, nós trataremos da filosofia oriental árabe e os seus desdobramentos. E é um fato de importância considerável para a história da filosofia medieval no Ocidente que sua evolução tenha sofrido um atraso de cerca de um século em comparação, por exemplo, com as filosofias árabes e judaicas. Se a filosofia ocidental, como podemos constatar, já é brilhante e vasta, imaginem a árabe e a judaica. A intenção aqui desta monitoria não é esgotar, né, esse amplo e magnífico desenvolvimento dessas filosofias orientais, árabes e judaicas, mas será a missão dessa monitoria apontar algumas das filosofias orientais que influenciaram diretamente as grandes doutrinas ocidentais, especialmente do século XIII, da escolástica. Que, afinal, os filósofos orientais, e especialmente entre os séculos IX e XIII, vão desempenhar um papel fundamental na preservação e no desenvolvimento da filosofia grega e no avanço de questões muito importantes para a metafísica, por exemplo. Dentre esses filósofos, por primeiro, orientais árabes que nós trataremos, falaremos um pouco sobre a vida e a filosofia de Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena e Averroes. Vejam só, meus irmãos, em 529 depois de Cristo, o imperador bizantino Justiniano, ele motivado por questões religiosas e políticas, ele vai fechar as escolas filosóficas de Atenas, enfraquecendo a filosofia no Ocidente. Justiniano toma essa medida porque ele acreditava que a produção da filosofia tida como pagã, ou seja, o platonismo pagão que era produzido nas escolas filosóficas de Atenas, era uma ameaça à unidade religiosa. Então, pressionado por uma série de fatores, Justiniano então fecha essas escolas filosóficas. No entanto, o pensamento grego ele já havia começado a se expandir para o Oriente, influenciando o desenvolvimento intelectual, por exemplo, de regiões muito importantes do Oriente, como a Mesopotâmia e a Pérsia. A escola de Edessa, por exemplo, que vai ser fundada na Mesopotâmia no ano de 565 d.C., vai ser um centro filosófico muito importante, onde será ensinado Aristóteles, por exemplo, e a medicina clássica com os autores Hipócrates e Galeno. Então vejam, a necessidade dos sírios cristãos de aprender grego para acessar os textos sagrados, né, e dos padres da Igreja do Oriente vai incentivar, né, o estudo da filosofia e ciência grega no Oriente. Então, quando Edessa foi fechada, por exemplo, os professores vão migrar, né, para a Pérsia, fortalecendo as escolas, né, de Nisibis e de Gandizápora, que vão continuar a difusão, obviamente, do pensamento helênico. Qual que vai ser, então, o papel dos sírios, né, sobre o Islã, sobre o islamismo que estava se desenvolvendo nesse período, né? Com a ascensão do Islã, especialmente sob os califas abássidas, a partir do ano 750 depois de Cristo, os sírios vão continuar com a missão, com essa missão, né? E agora a serviço desses governantes islâmicos. Obras clássicas gregas, então, vão ser traduzidas para o árabe, algumas diretamente, outras passando primeiro pelo siríaco, depois para o árabe. A filosofia, a matemática e a medicina gregas vão se expandir no mundo islâmico através dessas traduções feitas e dos estudos desenvolvidos nessa região.
nós vamos ver um grande foco em Aristóteles e no neoplatonismo. As obras de Aristóteles, por exemplo, vão ser consideradas fundamentais e vão ser o principal corpo filosófico transmitido nessas escolas filosóficas árabes. Textos como a Teologia de Aristóteles, o Livro das Causas, né, de origem neoplatônica, vão ser erroneamente atribuídos a Aristóteles e vão exercer essa forte influência na filosofia árabe. As escolas sírias, por exemplo, ou siríacas, vão ser fundamentais para a transmissão, né, do pensamento grego aos árabes. E, posteriormente, os textos árabes foram traduzidos para o latim, influenciando o pensamento judaico e cristão medieval no Ocidente. O Gilson, quando ele vai tratar sobre a filosofia árabe na sua obra A Filosofia na Idade Média, ele faz a seguinte consideração a respeito dos filósofos árabes. Vejam só. Divididos em várias seitas, os partidários do Kalam separavam-se da ortodoxia muçulmana na medida em que confundiam os atributos divinos, cuja distinção o Corão parece admitir, com a unidade absoluta da essência divina, mas sobretudo por afirmarem a liberdade humana, ensinarem que a justiça de Deus é a regra estrita de sua ação relativa aos homens e negarem a predestinação rigorosa admitida pelos verdadeiros crentes. Portanto, o Kalam não poderia se identificar sem mais nem menos com a teologia muçulmana. Ele representaria antes a orientação dessa teologia para um racionalismo fortemente suspeito de heterodoxia. Enfim, quase completamente livres das preocupações teológicas e, por vezes, como veremos, até mesmo reagindo contra elas, os filósofos árabes davam continuidade à especulação grega e construíam doutrinas cuja influência o Ocidente cristão iria sofrer profundamente. Pois bem, a partir desta nossa primeira monitoria, nós vemos a importância da filosofia árabe, a transmissão do pensamento grego para o Oriente e os seus desdobramentos. Na próxima monitoria, trataremos um pouco sobre a filosofia de Al-Kindi, né, o primeiro e um dos principais filósofos aí, pioneiros do pensamento filosófico árabe. Grande abraço, espero que vocês tenham tirado muito proveito desta nossa breve e sintética monitoria. Um abraço, Deus abençoe.